Então, olha que coisa linda, que coisa interessante. A palavra nos mostra, sim, dentro do nosso tema, até que ele venha, que o Senhor, ele disse uma parábola em que ele entregou uma mina a cada um dos seus servos. E a cada um, obviamente, conforme aquilo que ele geriu e ele multiplicou, ele também recebeu. E de igual forma, aquele que nada fez, o que ele tinha, ele foi tirado. Então, quando Jesus, por várias vezes, falava aos seus discípulos, assim como também na grande comissão, Jesus falou qual era o seu negócio aqui na terra. Quando ele estava falando nessa parábola das minas, ele estava falando sobre qual negócio? Ali claramente ele fala de quê? Dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Ele não fala por que não entregou aos banqueiros para que me devolvesse com juros. Ele estava falando de qual negócio? Dinheiro. Só que nós entendemos também que sobre aquela passagem nós entendemos sobre aquilo que nos foi confiado, seus talentos, seus dons, sua família. Não é isso? Hoje o casamento em muitos lares tem sido tão levianos que quaisquer motivos é motivo de dissociação, qualquer motivo é motivo de abandono. Hoje, de igual forma, as pessoas elas chegam em um ministério e elas têm sido tão às vezes levianas que elas não criam raízes. Se às vezes o pastor fala uma coisa que desagradou a pessoa, o que ela faz? Sai da igreja. É ou não é? Acontece alguma coisa, um atrito entre dois irmãos, que são duas pessoas que têm defeitos, que têm falhas, que precisam ser melhor, que têm diferenças. E aí acontece uma arranhadura, e essa pessoa faz o quê? Faz um bico e sai da igreja. Eu lembrei da minha avó, né? Ela que brincava com isso. Então, a pessoa ela faz um bico e ela sai da igreja. São pessoas que não têm fundamento, são pessoas que não têm raízes, são pessoas que não sabem o porquê estão naquela igreja, por que estão naquela casa. São pessoas que não sabem por que se casaram. São pessoas que não sabem por que ela tem um tal negócio. Ontem eu estava dando uma palestra para um grupo de funcionários de uma empresa e eu fiz uma pergunta a eles. Por que vocês estão nessa empresa? Há quanto tempo vocês estão na empresa que vocês estão? Por que vocês ocupam o cargo que vocês estão ocupando hoje? Muitas pessoas são maus funcionários, sabe por quê? Não é porque ela é uma pessoa ruim, mas às vezes ela entrou numa empresa simplesmente para ser uma ponte na vida dela, porque ela precisa pagar as contas. Só que essa pessoa não tem planejamento, essa pessoa não tem um objetivo bem definido, essa pessoa não sabe qual que é o negócio da vida dela, essa pessoa não sabe o que arde no coração dela, essa pessoa não sabe o que ela quer realmente da vida. E aí, aquilo que era para ser uma ponte se torna algo definitivo. E por ela estar onde ela não queria estar, ela começa a ficar o que, Wesley? Emburrada, chateada, angustiada. Bate o relógio, é hora de trabalhar. Ela já não está vendo a hora de quê? De ir embora. E aí, uma pessoa que era boa, bem-humorada, começa a ser rabugenta, começa a tratar mal os colegas de trabalho, chega em casa mal-humorado, desconta em quem? Na esposa ou no marido, sim ou não? E a vida vai virando um caos de uma bola de neve, até ficar insustentável. Qual é o seu negócio? Aqui, qual era o negócio? Eu te dei uma mina, você tem que multiplicar. E a mesma coisa, qual é o negócio do reino dos céus? Qual é o negócio de Jesus? Qual é o negócio de Deus Pai? Nós sabemos que Jesus, Espírito Santo e Deus é a mesma pessoa, é o mesmo Deus, manifesto de formas diferentes. Não existe o Espírito Santo é mais fraquinho, Jesus é um pouco mais forte e Deus é o Todo-Poderoso. Todos eles são o Todo-Poderoso. São diferentes formas de Deus se manifestar. Sim ou não? Amém. Então, hoje eu vim aqui te perguntar, com base no que a Bíblia nos ensina, qual é o negócio de Deus? Das parábolas de Jesus, 16 delas falavam sobre negócios. 16 das parábolas de Jesus falavam sobre negócios. Peter Drucker, que foi um grande mestre mundial da administração, ele diz
que ele tinha duas perguntas que ele fazia para todos os CEOs e grandes líderes de nações, influenciadores. A primeira pergunta era: qual o seu negócio? Preste atenção que não é onde você trabalha ou de que é a sua empresa. Às vezes a sua empresa é uma, mas seu negócio é outro. E a sua empresa, ela, muitas vezes, para quem não consegue enxergar de forma profunda, não tem nada a ver com o seu negócio, até você entender o porquê aquela pessoa faz o que ela faz. Então, qual é o seu negócio? E a segunda pergunta é: como vão os seus negócios? Peter Drucker, ele fazia essa pergunta a todos os grandes líderes. E o que Jesus disse na parábola sobre o negócio de Deus? Alguém sabe dizer? Alguém sabe discernir? Ele disse: eu não faço nada que não vir o meu Pai fazer. Jesus falou que ele só fazia o que ele via do Pai, o que ele aprendia de Deus, o que ele via Deus fazer, aí sim ele fazia. E na grande comissão, Jesus fala da seguinte forma, a grande comissão, nós vamos ler juntos aqui, Mateus 28, 16 a 20. Abre, por favor. Os 11 discípulos foram para Galileia, ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Então Jesus se aproximou e lhe disse: toda autoridade me foi dada. Isso aí. Então Jesus se aproximou e disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão. Isso aqui, gente, está no livro de Mateus. Foi uma das últimas coisas que Jesus falou antes que ele ascendesse aos céus. Sim ou não? Então ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então volta o versículo 19, por favor. Olha que interessante. Pode ser o 18. Então Jesus se aproximou e falou que toda autoridade foi dada nos céus e na terra. Aí ele continua: com base nessa autoridade, aqui está o meu negócio. Versículo 19. Aqui está a minha proposta de negócio. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira ordenança de Jesus, não proposta, a primeira ordenança é: vai fazer o quê? Discípulos. Depois ele disse, no versículo 20, ensinando-os a obedecer tudo o que ordenei. Então, a primeira coisa você evangeliza. A primeira coisa você prega a palavra. A primeira coisa você traz Jesus ao coração daquela pessoa. Mas depois você ensina os mandamentos de Jesus. Versículo 20. Eu estarei sempre com vocês, mas faça o quê? Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu os ordenei. Quantos de nós delegamos isso somente aos pastores e não vivemos isso de forma a entender que essa comissão, Rosimar, foi dada a cada um de nós? Não é verdade? Por isso que nós iniciamos aqui o GCs, porque nós entendemos de forma muito clara que esse dever não é somente do pastor. Esse dever não é somente de quem prega, esse dever é de cada um de nós, de evangelizarmos e fazermos discípulos, e ensinar os mandamentos de Jesus, ensinar o que Ele ensinou para que viéssemos a cumprir. Então, qual é o seu negócio? Se o seu negócio é o negócio do seu pai, como Jesus falava, o meu negócio é o negócio do meu pai, eu faço o que eu vi o meu pai fazer. Esse também é o seu negócio. O seu negócio é ser um atalaia de justiça. O seu negócio é ser boca de Deus para as nações. O seu negócio, independente do seu chamado, o seu chamado pode não ser músico. O seu chamado pode não ser alguém que manipula o som na sonoplastia. O seu chamado pode não ser com a matemática financeira. Mas todos nós temos um chamado a fazermos discípulos. E a ensinar os mandamentos de Jesus. Amém? Então, ide por todo o mundo e fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, essa é a tarefa de ensinar as nações, ensinando as nações a guardar
tudo o que ele tinha ordenado. E muitas vezes nós cumprimos bem a primeira, nós falamos de Jesus. Só que muitas vezes nós paramos aí. Nós não instruímos, nós não ensinamos. Nós não persistimos em falar aquilo que acreditamos e defender aquilo que acreditamos. E ao mesmo tempo de levar o que acreditamos às nações. Então, como vão os negócios do nosso Deus no Brasil? Como vai o negócio de Deus no mundo? Se o negócio é fazer discípulos de Cristo às nações, a minha pergunta a você, Fred, a mim, a você, Milena, a você, Rosimar, Aparecida, Gisele, a dona Neuza, seu Geraldo, a cada um de nós. Como vai o seu negócio com Deus? Nada é mais importante para Deus do que seus filhos. Seus filhos é comissão, é um comissionamento que Deus deu a você, para que você fizesse discípulos em todas as nações, por todo o mundo. Sim ou não? Então eu quero te fazer uma pergunta franca. Esse ano, quantos você já discipulou? Quantos, Wesley, Rafinha, na sua sala de aula? Quantos você já ensinou sobre o que você tem aprendido dos seus pais, aqui na igreja? Esse ano, quantos, Fred? Ou aquilo que nós temos aprendido, nós temos guardado somente para nós mesmos? Não é, Vitória? Como está o negócio do seu pai, Miriam? O Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, como está o negócio dele, que ele te confiou? Que eu sei de tantas que sentam ali, que você faz os cabelos, e você prega, e você fala. O seu trabalho é lugar de você brilhar a luz que Jesus mesmo acende em você, porque você é uma candeia, mas quem acende a luz em você não é você mesmo que é o superpoderoso, não, mas você, quando você busca intimidade com o Espírito Santo de Deus, Ele mesmo faz com que você brilhe, o brilho do próprio Senhor. Ele é a luz do mundo, e nós refletimos a luz que é dele. Nós somos como a lua não tem luz própria, tem? A lua reflete a luz do sol, nós somos como a lua, nós refletimos a luz do nosso Deus. Um homem sem Deus, ele é mau, ele é arrogante, ele é egoísta. Um homem sem Deus, ele é avarento. Um homem sem Deus, eu sem Deus, saio correndo. É verdade. Sem vergonha de dizer, eu sem Deus saio correndo. Então, como vai o negócio do seu Deus que Ele te confiou? Não temos sido eficientes muitas vezes em influenciar as instituições dominantes, os lugares altos que moldam a cultura. Nós esperamos que os pregadores façam trabalho, e muitas vezes nós ficamos somente como aqueles que observam. Só que esse negócio é para todos nós. Então, algo precisa ser ajustado, algo precisa ser alinhado, porque as nações, os países, muitos deles não mudaram ainda por causa do Evangelho. Mas onde o Evangelho entrar, tem que haver mudança. A nossa sociedade, o nosso bairro tem que mudar com a nossa presença. Tem que haver diminuição da violência, tem que haver a diminuição da prostituição, tem que haver a diminuição do suicídio, tem que haver a diminuição das separações, dos divórcios, tem que haver a diminuição dos roubos, dos assaltos. Tem que haver, porque se nós somos luz do mundo, nós não somos luz para nós mesmos, nós devemos ser sal da terra. Então, se nós estamos na nossa sociedade, mas a gente não influencia o ambiente que a gente vive, alguma coisa está errada. É nossa obrigação, é nosso dever, nós somos comissionados a isso. Então, será se os índices de criminalidade diminuíram com a nossa chegada aqui como Crown, aqui no nosso bairro?
Será se diminuiu? Será se o índice de pessoas que se entregam às drogas por não encontrarem muitas vezes respostas, as pessoas buscam respostas naquilo que levam elas às distrações. A droga é uma distração, ela te faz viver em um mundo que não é real. Então é importante desenvolver pessoas, sim, mas se nós só conseguimos olhar para nós mesmos, nós somos meros egoístas. O nosso olhar tem que ir para além de nós mesmos. Sinais, prodígios e maravilhas. Temos ou não temos, Manu, falado constantemente disso? Até no Ministério de Louvor, o quanto que nós temos buscado essa presença de forma a desfrutar de sinais, prodígios, maravilhas. Mas, se nós ficarmos apenas nessa de desfrutar da presença de Deus, nós somos apenas místicos. Conseguem compreender isso? Se eu vivo a presença de Deus somente para mim, se eu vivo a presença de Deus somente para o meu desfrute, eu sou místico. Porque eu não tenho função nenhuma na sociedade. Eu estou vivendo o misticismo. Eu não estou influenciando o mundo. Eu não estou fazendo o que o Senhor Jesus me ordenou. Eu estou me envergonhando. Eu estou sendo omisso. Eu estou sendo místico. Sim, desfrute da presença de Deus. Isso é muito importante. Porque se você não desfruta da presença dEle, se você não tem comunhão, você está vazio e não tem nada para compartilhar. Mas muito além disso também, você tem um comissionamento. Se nós demonizarmos a matéria, o mundo material, o mundo presente, nós somos como os pagãos. Se nós somente desfrutarmos da presença de Deus e não temos compromisso com o mundo, com as pessoas, com a sociedade, nós somos místicos. Ao mesmo tempo, se nós demonizamos a matéria, demonizo o dinheiro, demonizo os bens, demonizo a aquisição. Se eu demonizo a matéria, eu me torno o quê? Um pagão. Os gregos diziam que a matéria era má e existia uma dualidade, que é chamado de gnosticismo. Olha que interessante, quando já ouviram falar sobre o gnosticismo? Eu vou ler aqui com vocês uma definição um pouco mais pragmática. O gnosticismo, em geral, apresenta uma visão dualista do mundo. E os gregos, eles criam dessa forma por causa daquele helenismo, que foi a influência, lembra? Os gregos, os romanos, e veio toda aquela influência, a maneira como eles viam o mundo. E então, o gnosticismo, em geral, apresentava uma visão dualista do mundo, separando a matéria do espírito. A matéria era considerada intrinsecamente má, um aprisionamento para o espírito, entende, Manu? É como se seu espírito estivesse aprisionado nessa matéria de carne, que é um lixo, que é uma porcaria, é má. Enquanto o espírito era visto como bom e divino. A matéria má e o espírito bom e divino, com origem no mundo superior. A salvação para os gnósticos consistia em libertar o espírito da matéria e retornar ao seu estado divino, através do conhecimento esotérico, no caso, a gnose. Entenderam? Os gregos falavam muito isso. E aí você começa a ter linhas de pessoas que começavam a demonizar tudo que era matéria. Sendo que quando Jesus, ele te comissionou para todas as esferas da sociedade. E se ele te comissionou para todas as esferas da sociedade, nós precisamos entrar nas diferentes esferas. E para que eu influencie esferas mais altas da sociedade, muitas vezes eu tenho que estar nesse mesmo nível de esfera, falando de bens materiais. Muitas vezes Deus levanta grandes empresários que vão influenciar pessoas de alto poder aquisitivo que talvez você não conseguiria alcançar. E aí você olha e você demoniza. Aquilo ali é um arrogante, aquilo ali é um amante do dinheiro. Aí aquele ali, esses bilionários, Consegue entender? A gente começa a demonizar. E aí você olha para o dinheiro e você fala assim, não, eu não tenho que investir, eu não tenho que cuidar da minha vida financeira. Sabe por quê? Sabe por quê, Gisele? Porque a palavra fala assim que
Ai dos ricos, porque é mais fácil um camelo passar pelo fio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí ela acha que investir, cuidar das finanças dela, ela acredita que aprender sobre a gestão desse bem material é algo ruim, porque a matéria é má. Aí a pessoa não cuida do corpo dela, sabe por quê? Não, isso aqui, você está ligado, né? Eu vou morrer, vai ficar na terra, o que importa é o Espírito. E nós somos templo do Espírito Santo. O seu Espírito não está aqui aprisionado querendo fugir. Não. Nós somos morada do Deus Altíssimo. Corpo, alma e Espírito. Conseguem compreender? Se nós começamos a ter uma visão gnóstica das coisas, dualista, nós não podemos nem falar de dinheiro, porque todo mundo pensa o quê? Vai falar de dinheiro. Não, mas dinheiro não tem nada a ver com espiritualidade, com Deus. Deixa eu te falar, tem sim. Jesus estava falando o que na parábola dele? Sobre o quê? Maçãs? Dinheiro. Parábola dos talentos, ele estava falando sobre dinheiro. E aí nós, os filhos do Senhor Jesus, muitas vezes somos cheios de não me toques. Não, falar de dinheiro não. Falou de dinheiro no altar. Obviamente, muita gente usurpa desse tema de forma errada em cima do altar. Mas o erro deles não vai nos calar. Muito pelo contrário, vai nos fazer falar mais e ensinar aquilo que a palavra diz sobre isso. Amém? Então, nós estamos falando sobre salvar muitas vezes as nossas famílias e a igreja de um mundo mau. Tudo lá fora está sendo perdido e nós temos que escapar enquanto Jesus está dizendo que nós devemos fazer o quê? Negociar até que Ele venha. Foi isso ou não foi o que Ele falou na palavra? Até que eu volte. Entregou as minas. Negocia. Até que eu volte. Então deixa eu te falar, Aparecida, Ele te entregou seus talentos. Negocie até que Ele volte. Gisele, Ele te entregou. Negocie até que Ele volte. Os seus dons. Aquilo que Ele te entregou, a sua capacidade. O seu dever de evangelizar, de fazer discípulos, até que Ele volte. A sua família, até que Ele volte. Os seus negócios, até que Ele volte. Você tem uma função nessa sociedade. Por isso que nós aqui falamos, nós não somos os crentes escapistas, que estamos falando, Deus nos arrebata e deixa o mundo se ferrar. Não, nós não estamos fugindo, muito pelo contrário. E de fazer discípulo em todas as nações, de todas as esferas. Por isso que Ele fala que aquela pequena pedra que caiu, cortada sem auxílio de mãos, bateu no pé daquela estátua, que representava vários reinos e domínios, se tornou uma grande rocha que encheu toda a terra. O reino de Deus deve encher toda a terra. Amém? Aleluia! Então, até que eu volte. E acredite, o islamismo tem ganhado nações inteiras. E eles estão buscando discipular as nações com aquilo que eles acreditam. Então, a pergunta é, eu estou trabalhando de maneira eficiente? Muitos não conhecem os islamistas. Eu trabalhei com alguns quando eu estava nos Estados Unidos, e o mais interessante é que eles têm cultura de oração, enquanto nós, muitas vezes, como crentes, nós temos culto de oração. Nós temos muito a aprender com eles. Claro que existe uma religiosidade ali, sim, mas deu o horário dele orar, meu irmão, o cara pode estar na rua, no carro ele sai, o cara pode estar... Tinha um cara que ele era chefe de uma área do restaurante, um restaurante de alto padrão, e ele era um garçom, um dos mais experientes do lugar, um marroquino. E aí, quando chegava alta temporada, gente, 600 pessoas de rotatividade por dia num restaurante judeu, só que ele, islâmico ali. Quando dava o horário, não interessava se era a gorjeta que ia ser a mais a menos, se era a mesa dele que estava trocando de gente, falava meio árabe, misturado, pedia para ficar no lugar dele, ia lá para o fundo do restaurante, sentava. E meu irmão, o patrão dele já sabia e não falava nada, porque ele falou, a condição para eu ficar aqui é independente do horário que for, na hora que der meu horário, eu preciso orar. Ele era muito bom. E o dono do restaurante falou, beleza. E muitas vezes nós temos vergonha de falar que somos cristãos.
A cultura de oração talvez é melhor do que um culto de oração. Daniel tinha uma cultura de oração. Ele orava quantas vezes por dia? 3. Talvez nós estamos precisando criar, gerar em nossa vida uma cultura de oração. Eu falo nós, obviamente, como uma comunidade, não como alguns indivíduos que praticam, entende? Amém? Então, os globalistas de Hollywood, eles têm uma agenda de discipular nações, e eles estão fazendo isso muitas vezes melhor do que os cristãos, através de filmes, séries, documentários. Eu estava assistindo um filme com a Letícia, é um filme, enfim, e aí veio toda uma mensagem sobre uma cultura homossexual, e veio de forma tão subliminar e ao mesmo tempo foi ganhando um espaço tão grande. E aí na hora eu falei assim, gente, não precisa ser apelativo desse jeito, entende? Mas apelativo. Aí uma engravidou e falou assim, nossa, você vai ser o pai então? Sim, eu vou ser o pai. Aí, sabe, vai introduzindo tudo aquilo. E aí, na hora eu falei assim, gente, mas não é possível, que apelativo. Só que eu pensei assim, cara, eles estão certos. Porque eles estão pregando o que eles acreditam. E eles estão usando a ferramenta deles, que é o trabalho deles, para influenciar e pregar a verdade que eles acreditam. Se nós não estamos fazendo, o erro é nosso, não deles. Consegue entender? Se eles acreditam nisso, eles estão certos de fazer. Não certo segundo a palavra de Deus, mas certo segundo o que eles acreditam. E eles, acreditem ou não, estão ganhando nações. O quanto tem crescido esse pensamento, adolescentes que têm virado para os pais e falado assim, eu falo o nome mais esquisito que você nem imagina, e fala assim, não pai, você não entende de nada, você não estuda sobre isso, eu sou assim, eu nasci assim. Adolescentes. Então, eles estão redefinindo o que é uma família, redefinindo o que é a moralidade, redefinindo o que é a verdade, porque nesse mundo deles, pós-moderno, a verdade não existe, ela é uma construção social, nós temos falado aqui. Então, nós vamos reinventar o que é o homem, nós vamos reinventar o que é a mulher, eles vão reinventar o que é a família, reinventar o que é uma sociedade, e nós, o que estamos fazendo com o negócio do nosso Pai que nos foi confiado? Será que nós temos cumprido a grande comissão? E de fazer discípulo, ensinando o quê? Todos os mandamentos, todos os ensinamentos. Será que temos feito isso? Será que temos sido intencionais e entrado em todas as esferas da sociedade? Por isso que nós temos que ter a intenção de entrar aonde você estiver. Seja como médico, seja como advogado, seja como profissional liberal, seja como empresário, seja como cabeleireiro, seja como confeiteiro, seja como pastor, seja como for, aonde você estiver, você tem que ser um boca de Deus, um boca de Cristo, aquele que fala as verdades do Senhor, aquele que tem capacidade de fazer aquilo que Jesus leu diante ali do Sinédrio. Você se lembra do que Jesus leu ali diante do Sinédrio? Vamos ler juntos? Isaías 61, 1-2, nós estamos terminando. Diz assim, Isaías 61, 1-2. Obrigado. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos. Ei, deixa eu te dizer, o suicídio tem crescido absurdamente. Só que, por não ser divulgado, é proibido ser divulgado. Você não tem nem noção. Eu estava conversando com um militar, e ele falando assim, Davi, é inacreditável se eu te falar o índice de suicídio de policiais militares. Interior de São Paulo, há pouco tempo atrás, um grande empresário, uma das famílias mais ricas do interior de São Paulo, de Americana, pulou de um alto de um prédio, suicidou.
um cara de, acho, 40 e poucos anos, de uma das famílias mais ricas do interior de São Paulo. Compreendem? Esse é o nosso dever. O Espírito do Senhor está sobre nós. Nos foi dado o quê? Autoridade. Não é isso, autoridade. Não foi isso que Jesus falou no grande comissionamento? Nos foi dado autoridade através dele. Então, essa autoridade está sobre nós, porque o Senhor nos ungiu, no plural, para levarmos boas novas aos pobres. Ele nos enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, que pulam de uma ponte, que pulam de um prédio, que dão um tiro na própria cabeça, que tomam remédios para se matar. Ele nos deu a condição de cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar a liberdade aos cativos e a libertação aos prisioneiros. Versículo 2. Para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. A depressão tem invadido lares, inclusive adolescentes. Nunca se teve uma geração com tantos adolescentes sofrendo com depressão e ansiedade como na nossa geração, como no nosso tempo. Porque eles começam a viver a vida dos outros e quando olham para a sua própria vida, me desculpa dizer, a desgraça que estão vivendo e começam a andar e entrar em um processo de angústia, de depressão. Então, nós carregamos essa palavra, a palavra que consola o coração triste, a palavra que traz direcionamento. Nós às vezes não vamos conseguir dar uma resposta certa para que uma pessoa precisa, mas se nós conseguirmos trazer ao coração dela o Senhor Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, se nós conseguirmos irradiar ela com o nosso perfume, o perfume de Cristo, se nós conseguirmos contagiá-la com aquilo que nós carregamos, a sua alegria vai para ela, meu irmão, a sua esperança passa a fazer parte dela, e de repente ela está rendida aos pés do Senhor, aquele que conhece o íntimo do nosso coração, aquele que prescruta cada um dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Esse é o nosso dever, nós carregamos essa palavra, nós temos em nós o Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia! Então, hoje, uma elite iluminada ensina as nossas universidades e nos dizem o que é notícia e o que não é notícia. Eles nos servem em cargos públicos. Para muitos deles, nós cristãos, somos como aqueles que ficamos presos numa era do tempo e deixamos de evoluir. Para muitos destes, nós somos pessoas que cremos em um Deus que é um mito, um Deus que não é real, um Deus que simplesmente faz parte de uma história mística. Mas isso muitas vezes acontece quando os sinais, os prodígios e maravilhas deixam de nos acompanhar. É por isso que nós temos que estar grudados aos pés do Senhor, para que os sinais possam nos acompanhar. Conseguem compreender? Para que os sinais possam nos acompanhar. Então, Apocalipse 11:15 diz assim, Apocalipse 11:15. Muitos têm se escondido, muitos cristãos têm se envergonhado, a ciência, na realidade, tem se dobrado ao que a palavra diz. Como é incrível você ver diálogos profundos de cientistas, não de pessoas que são pseudocientistas, que acham que conhecem alguma coisa. Todas as vezes que você dialoga um profundo cientista, que tem conhecimento da palavra cristão, com um cientista que é ateu, que não conhece a palavra, ou conhece, mas de uma certa forma a julga como errônea, todas as vezes é maravilhoso como que a palavra de Deus ela não pode ser questionada. Ela deve ser questionada, mas na verdade ela não pode ser tida como errada. Grandes cientistas já disseram, inclusive, um debate com, eu esqueci o nome dele agora, mas ele ocupava a cadeira de Newton, e num debate com um teólogo ele falou assim, no final do debate, realmente, a ciência não pode afirmar que Deus não existe. Eu, porém, não acredito. Então, muitos, por não conhecerem a palavra, muitos por não darem ouvido às vozes certas, estão se escondendo, estão se calando, mas na realidade quem tem que se calar é a voz
deste século, porque você carrega a verdade. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Vamos ler de novo para a gente terminar? O reino, vamos lá? O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. É isso que a palavra fala. O nosso Senhor governará, Ele reinará. Nós não iremos fugir e deixar uma terra abandonada, não. Nós seremos aqueles que vamos carregar a bandeira do Evangelho. Nós seremos aqueles que iremos proclamar a justiça e a salvação do nosso Deus. E o que a palavra diz, já está acontecendo. Eu nem vou dizer que irá acontecer, já está acontecendo, está diante dos nossos olhos. Então as nações devem se tornar obedientes à fé, não por meio de alguma outra cultura religiosa, mas por meio da verdade, por meio da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Se coloque de pé, por favor. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Nós, como filhos de Deus, como cristãos, devemos parar de agir como uma subcultura. Nós devemos começar a agir como aquilo que realmente somos, herdeiros de um Deus Todo-Poderoso, seres que temos em nós um corpo físico, mas também temos um espírito, que é alimentado pelo Espírito Santo de Deus. Salmo 149 diz assim: cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador, exulte ó povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhes músicas com tamborim e com harpa. O Senhor agrada-se do seu povo, Ele coroa de vitória os seus oprimidos. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória, e em seus leitos cantem alegremente. Altos louvores estejam em seus lábios, e uma espada de 2 gumes em suas mãos, para imporem a vinganças às nações, e trazerem castigos aos povos, para prenderem seus reis com grilhões, e seus nobres com algemas de ferro, para executarem a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Aleluia. Você carrega uma espada afiada na sua mão. Você carrega uma espada afiada na sua mão. Você é poderoso, você é poderosa em Deus.
Em Deus nós temos poder. Em Deus nós temos poder para realizar prodígios, milagres, maravilhas, influenciar a nossa casa, influenciar o nosso trabalho, influenciar a nossa nação. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra nos encoraja, a Tua palavra nos enche de alegria, a Tua palavra, Deus, nos traz esperança. Nós somos sim prisioneiros da esperança, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra em nós, ela é o nosso brado de vitória. A Tua palavra é o nosso viva de júbilo. A Tua palavra é a nossa certeza de que nós reinaremos com o Senhor. A Sua palavra é a nossa certeza que o Senhor não falha, o Senhor é fiel, o Senhor é Deus justo. Obrigado, Senhor, porque não há condenação sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque somos parte de uma nação santa, de um povo eleito, de um povo adquirido por um sangue que foi derramado no Calvário, o sangue do único e verdadeiro Deus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nos ama com amor eterno. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nos guarda na palma das suas mãos. As suas asas são sobre nós como escudo e broquel. O Senhor nos livra da peste perniciosa. O Senhor nos guarda da seta que voa de dia e de noite. Obrigado porque o Senhor guarda o nosso corpo. O Senhor guarda a nossa casa. Obrigado, Senhor, porque mal nenhum chegará à nossa tenda. Obrigado porque enfermidade não tocará as nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus. Nós queremos proclamar o ano aceitável do Senhor. Usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, como luz do mundo, como aqueles que trazem a mensagem da esperança ao mundo perdido, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Acendam as luzes, por favor. Obrigado, Pai. A você que está nos visitando pela primeira vez, a Letícia estará ali no final com o nosso card para você preencher. Nós queremos te fazer um convite para caminhar conosco, para estarmos crescendo juntos na palavra, no conhecimento, em unidade. Amém? E em nome do Senhor Jesus Cristo, que você volte para sua casa